Oi, gente! Mais um videozinho aqui pra esse canal. Desconsidere minha carinha de sono, gente, porque eu dormi, hein? Eu dormi agora à tarde, babado. Dormi bastante, tava precisando. Como hoje é meu dia, né? Dia do professor, não trabalhei, tô de folga, então eu dei essa cochilada. Mas eu vim aqui falar disso com vocês, sobre trabalho. Trabalho. CLT? Trabalho. Trabalhar para alguém? Trabalhar para você. Ser empreendedor, ser trabalhar para você. Gente, depois que você trabalha uma vez para você, você não quer nunca mais ser funcionário. O tema é mais ou menos isso. Vamos lá. Eu comecei a trabalhar numa loja, eu devia ter uns... Comecei a trabalhar até um pouquinho tarde em relação às outras pessoas. Acho que tinha 18, 19, não sei. Tem gente mais 14, né? 15, 12. Acho que foi 18 ou 19, não lembro agora. E, assim, eu... Carteira assinada, né? Eu trabalhava na loja, eu trabalhava de 9 às 7 horas, dia de semana, sábado até 4, 5, época de festa, Natal, Dia das Mães, 9, 10, 11 da noite. Tanto faz ser sábado, ser domingo, ser domingo. Às vezes eu trabalhava domingo também. E assim, era muito cansativo. Você tem que ficar naquela loja esperando fechar, o patrão da hora para fechar aquilo. Aquele dia de sábado, para mim, era o pior. Dia de semana a gente até vai, né? Mas sábado, para mim, era pior. Então, assim, eu não tenho muitas experiências de CLT, não. Tenho essa, que eu trabalhei 11 anos. Experiência eu tenho, né? Assim, eu não trabalhei em vários empregos diferentes, mas eu trabalhei uns 11 anos nessa loja, por aí. Aí, depois disso, eu fui trabalhar na NET, teve por assinatura. Que eu fiquei uns 2 anos também, que foi pior ainda, eu acho, porque era muito longe. Era lá na Barra, eu pegava às 9 horas da manhã, e eu saía às 9h15, eu acho que eu pegava. Eu saía de casa às 5 e pouca da manhã, porque era longe. Chegava lá na marca do gol, assim, faltando minutos. Eu tinha que sair correndo para não chegar atrasada, que tinha que bater pontos, essas coisas. E trabalhava sábado. Essa época eu fazia faculdade, então eu saía de lá. Vim cá, tomava um banho para a faculdade. Era muito cansativo, muito cansativo. E depois disso eu decidi trabalhar para mim. Aí, como eu comecei, né? Eu comecei com meu reforço. Já contei aqui, tem vídeo aí falando sobre me deu um estalo e eu fiz um reforço para mim. Trabalhei muitos anos no meu reforço, acho que uns 10 anos. Decidi trabalhar com... Aí comecei a vender sexo shopping, mudei de um polo para outro. Nesse barco de trabalhar de reforço, eu comecei a vender sexo shopping. Até para as mães dos meus alunos, para conhecidos. Então, fiquei com 2 trabalhos, uma renda extra. E assim, já foi uma diferença incrível trabalhar para mim no meu reforço, porque eu tinha o meu horário, eu trabalhava de segunda a sexta, naquela época eu trabalhava de segunda a sexta. Eu não trabalhava só domingo, eu tinha férias no meio do ano, eu tinha férias no final do ano, então a mudança já era muito grande. Eu tinha bastante aluno, eu montei uma crechezinha que não era só reforço, então eu tinha as crianças que ficavam comigo o dia todo, dormiam, comiam, não dormiam à noite, mas comiam, né, almoçavam, chegavam cedinho, ficavam lá o dia todo que a mãe trabalhava e tinha as crianças do reforço que só vinham estudar e ir embora. Teve uma época que eu comecei com a minha irmã, que é uma amiga minha, depois elas saíram e eu acabei ficando sozinha e dava conta disso tudo. Destruída, mas dava conta disso tudo. E assim, eu dava para tirar um dinheiro legal. Eu sempre falo que reforço dá para tirar um dinheiro legal. Né? Se você se empenhar, se você fizer um bom trabalho, você consegue. Se eu tivesse com o meu reforço desde aquela época, eu estava já bem grande aqui no bairro sobre de reforço. Mas eu já sou bem conhecida aqui, as pessoas já me conhecem, meus alunos que estudaram comigo cresceram. Então aí, sempre fazem propaganda minha, então assim... Aí tá, decidi que não queria mais trabalhar com reforço. Tive umas pessoas que me ficaram me devendo, uns calotes, então bolei com isso, resolvi montar uma loja. Montei uma loja de sex shopping e roupa. Fiquei um tempo trabalhando com isso, só que aqui na minha rua é muito parado o movimento, então foi meio fraco. Assim, a loja era linda, as pessoas ficavam encantadas com a loja. Só que o movimento era muito fraco, eu tinha que pagar aluguel, então isso no meu reforço, o primeiro eu pagava aluguel, porque eu aluguei uma casa para botar, e o segundo eu vim para minha casa, mesmo que eu não morava aqui, estava morando em outro lugar num tempo, e fiz aqui na minha sala. Igual agora, né? Teve uma época que eu morava aqui também e fazia, mas teve uma época que eu mudei, então a casa ficou toda para reforço. Enfim, é uma diferença enorme, gente, você trabalhar para você. Mesmo que você comece ganhando mesmo que você não tenha aquela estabilidade, porque às vezes você ganha um mês, você ganha grande. É tipo agora, eu trabalho com reforço. Até junho, bomba. Quando vem as férias de junho, muita criança às vezes sai. Quando chega no final do ano, as mães se desesperam e começam a botar de novo. Então, assim, um mês você ganha
dois começar a fazer vídeo com o WhatsApp toca, né? Mas assim, eu não ligo não, eu boto com o WhatsApp mesmo. Enfim, aí assim, você ganha 2, 3, 4, 5 meses aquele valor, aí começa a sair, um diminui, você ganha 3 mil, vai para 2.900, às vezes 2.500, vai descendo, mas você, se você tem que, e também assim, você trabalha para você, eu trabalho para minha moleza, eu sou meu patrão, não, gente, você tem que ter responsabilidade dobrada, porque se você falar, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou dar aula não, eu dou aula, né? No meu caso, dou aula, você tem um salão, sei lá, eu não vou dar aula hoje, não tem. Eu vendi doce. Aí depois da loja, deixa eu terminar. Depois das lojas, eu falei, não vou mais. Comecei a botar doce na minha loja, doce, biscoito, lanche, Coca-Cola, salgadinho. Isso começou a vender mais do que as outras coisas. Já não era mais que sexy shopping, tá? Já loja de roupa. Então, a roupa e variedade, era variedade. Então, assim, tinha sexy shopping, mas tinha variedade também. Não era só sexy shopping misturado com biscoito, né? Não tem nada a ver. Tipo assim, aí eu vi que o lanche, esses lanches estavam dando mais dinheiro do que as outras coisas. Então eu falei, vou acabar com isso aqui, vou botar um bancão de lanche na minha porta, que é em frente às lojas. Botei um bancão de doce, tava indo muito bem, mas tipo assim, hoje eu não tô afim de dar chovendo, não vou vender doce não, vou dormir. Não pode, você tem que ter uma frequência, você tem que ter responsabilidade. Não é fácil não, porque no CLT, no carteira assinada, mesmo que não seja carteira assinada, mas você trabalha para alguém, a pessoa vai te pagar certinho ali, todo mês. Se você não trabalhar no seu, você não ganha. Você pode trabalhar no CLT, que você tem aquele certo todo mês, e às vezes você não trabalha de carteira assinada, mas você trabalha para alguém. E a pessoa toda semana te paga, ou todo dia te paga. Você que trabalha para você, não. Se você não for, se você não tiver responsabilidade, já era. Então, assim, você tem que botar na sua cabeça como se você estivesse trabalhando para alguém, para você poder crescer. Aí, depois desse lanchão, veio a pandemia, desse banca que eu botei na rua, a pandemia meio que acabou com tudo, eu quase não vendia nada. Mesmo assim, eu ficava ali, ó, todo dia no portão, com pandemia mesmo. Teve aquela época que ninguém podia trabalhar, dei uma parada, mas depois a gente começou a abrir, as lojas começaram a abrir, eu lá, máscarazinho, firme e forte, mas já não vendia tanto. Desisti e voltei para o meu reforço, que foi a melhor coisa que eu fiz. Então, no meu reforço, gente, eu já tive mês de tirar quase 2.500 em casa, gente, em casa. Eu trabalho 4 dias na semana. Eu não pego ônibus, eu não tenho patrão, eu faço meus horários, eu faço as minhas normas, eu trabalho todo dia, não falto. Eu voltei agora, com 2 anos que eu voltei, né? Praticamente. Eu não dei aula um dia, que foi agora no meu aniversário. Não no meu aniversário, meu aniversário foi no sábado, mas na segunda-feira eu não dei aula. Eu não fico sendo aula. Então, assim, aí a gente tem que se policiar, porque se você trabalha pra você, você não pode pensar, eu trabalho pra mim, amanhã eu não vou não, vou ficar dormindo, tá chovendo. Não pode, gente. Você tem que focar, vai cair o telefone, Vitória. Você tem que focar todo dia. Mais até do que quando você é CLT ou quando você trabalha para alguém. Mas, gente, vale muito a pena, porque é o que eu estava falando, eu já ganhei tipo 2.500 em casa. Eu pego 9 horas, de 9 às 7h30. É um horário meio puxado? É. Mas assim, eu não pego ônibus, eu almoço em casa, eu não gasto dinheiro com almoço, eu não saio na chuva, no frio, só vou no portão 300 vezes, mas tudo bem. É natural, tem que ter um sacrifício, né? Se eu quiser levantar 8h30, vestir minha roupa e ia dar aula, eu vou. Porque eu não faço isso, eu levanto bem mais cedo, mas se eu quiser eu vou. Entendeu? Já levantar para ir trabalhar, para trabalhar. Eu trabalho 4 dias na semana, eu não trabalho feriado, não trabalho sábado, não trabalho domingo, tenho férias em junho e tenho férias no final do ano. Então, gente, o que eu vou reclamar? Eu vou reclamar de quem? Então, é o que eu estou falando. Depois que você trabalha para você, eu estou dando meu exemplo de professora, mas tem gente que é manicure, tem gente que é faxineira, que faz faxina, que marca. Você não quer ter patrão. Eu não tenho ninguém enchendo meu saco, tipo, você chegou atrasada, você não fez o trabalho certo. Eu faço o meu trabalho, eu tento ser o melhor possível, porque é meu nome que está em jogo. Mas eu não tenho patrão para me perturbar, eu não tenho desconto, eu posso ganhar mais do que aquele salário que é da CLT, que é 1.000 e pouco, né? 1.500 e pouco, eu posso ganhar bem mais dentro da minha casa. Eu vejo pessoas saindo aqui de manhã cedão para ir trabalhar, para ganhar 1.500, 1.400, eu ganho o dobro, às vezes, dentro da minha casa. Então, assim, eu não estou falando só dentro de casa, não. Às vezes você monta alguma coisa, você aluga alguma sala, tal. O meu deve ter melhor que eu não alugo nada, então eu não pago nada, zero, custo zero. Mas, enfim, o que eu queria dizer era isso. Depois que você trabalha uma vez para você, você nunca mais quer trabalhar para ninguém. Você não quer mais ser funcionário de ninguém. A Vitória está aqui, ó. Já passo tudo isso para ela. Vai aprender alguma coisa para trabalhar para você. A Vitória, eu fiz um vídeo agora dos professores que eu botei. Todos nós somos professores. Eu falei para faltou a foto da Vitória. Quem sabe futuramente ela não vai estar ali também.
Mas enfim, voltando agora. Gente, mas também assim, eu acho que o CLT, ou você ter um patrão, não é tão ruim assim não. Para quem está começando, para você ter disciplina, cumprir horário, saber que você tem que ter responsabilidade, às vezes é bom. Às vezes é bom, porque às vezes você trabalha para você, é aquilo que eu estava falando. Vira Brasil, ou você trabalha para um parente, ou você trabalha para uma mãe, que trabalha com sua mãe, então você bagunça. Quando você tem um patrão, um funcionário, você é funcionário de que você tem que cumprir horário, você aprende tudo isso, disciplina de horário, não faltar, não chegar atrasado. Então tem essa parte boa. Todo mundo tem que passar por isso aí para poder dar uma corda menina, né? Que a vida não é um morango do amor. Mas é isso. Então aí, você que tem vontade de criar alguma coisa, mas tem medo, arrisca, gente. Arrisca. Você pode conciliar, de repente, o seu CLT, que é uma coisa segura, com fazer unha, digamos assim. Estou dando alguns exemplos, tá? Não importa o que você quer fazer. Ah, você pode conciliar o seu CLT com um final de semana, consertar carro, oficina, sei lá, vender roupa, enfim. Dá para fazer as duas coisas no começo e depois, quando você pegar o gostinho de trabalhar para você, porque é para você, gente. Oi! Enfim, resumindo aqui, que eu já perdi um pouco o fio da meada que falaram comigo aqui, eu já me perdi. É isso. Depois que você trabalha para você, nunca mais você quer ser funcionário. Então, se você tem uma ideia, tenta botar ela no papel, tenta ir planejando, que você vai ver como é vantajoso a gente trabalhar pra gente. Quando eu tive loja, eu falava assim, eu fico com a minha loja aberta até 9 horas da noite, mas é minha. Mas quando era pros outros, ai, que desânimo que eu tinha. Ai, que preguiça. Porque eu sabia que todo o dinheiro que estava entrando ali não era meu. Eu ia ganhar aquele meu certo. E quando era minha, não. Tudo que entrasse era meu, meu, meu. E esse lance do dinheiro também você tem que ter um controle. Porque se você achar que tudo que entra você pega e gasta, vai afundar teu negócio. Você tem que separar certinho o que é seu, o que é da empresa. E assim vai. Peraí que apareceu um bafão aqui, gente. Calma aí. Então, assim, então, para finalizar isso, gente. Experimentem se vocês têm vontade, se vocês têm uma ideia. Se não tem, fica na CLT, que eu não acho CLT tão ruim assim também, não, gente. Pelo menos você trabalha, tem o teu certo lá. Eu só acho cansativo e eu acho que você não tem. Cresce, dependendo da empresa, você cresce. Mas você tem sempre aquele valor certo. Se você quer salário, é sempre salário. Agora, se você tem uma empresa que te dá a oportunidade de crescer, show. Não tem nada contra CLT, não. Mas, enfim, era isso que eu queria falar para vocês da minha experiência de CLT e de trabalhar para mim. Comentem aí em que área vocês estão, se vocês estão no CLT, se vocês estão trabalhando, empreendendo para vocês, se vocês querem fazer alguma coisa, mas ainda não sabe o que vai fazer, se tem medo. E a gente se vê nos próximos vídeos.